Estamos dando início a uma sequência de estudos sobre o livro de Apocalipse. Há quem diga que pontualmente estamos estudando pelos fatos históricos que estamos vivendo. Por favor, retire da sua mente essa ideia. O livro de Apocalipse precisa ter a mesma função que todos os outros livros da Bíblia. Precisam ser estudados com a mesma dedicação que qualquer outro texto da Bíblia. Na verdade, ele deveria ser conhecido por todos os cristãos. Mas, de alguma maneira, o diabo cegou o entendimento das pessoas de forma que elas não fizessem disso um zelo e um cuidado nas suas vidas. De alguma maneira, o livro ele é menos estudado porque as pessoas imaginam que tratam de questões que são enigmas, que são coisas impossíveis de serem entendidas, desfazendo o significado, porque Apocalipse significa revelação, ou seja, se é revelação, é algo que deve ser exposto a um destinatário. O livro foi escrito para quem? Foi escrito para mim e para você. A igreja do Senhor Jesus espalhada por toda a terra, em todo o tempo, em todas as eras, desde a chegada de Jesus. Então ele é um livro que ele alcança cada geração com a revelação do que Deus iria fazer nos últimos dias. Lembrando que os últimos dias começou desde a chegada de Jesus aqui nessa terra. Desde aquela época, quando ele ascendeu aos céus, os discípulos esperaram a volta dele, a igreja primitiva esperou a volta dele, a igreja dos pais da fé esperaram, a igreja da Idade Média esperou, a igreja moderna esperou, e a igreja pós-moderna, que é a nossa geração, está esperando esta revelação e ela está se cumprindo. Outro motivo que faz com que as pessoas não estudem esse livro, porque elas associam a palavra apocalipse a catástrofes. De alguma maneira, a nossa cultura, nesta época, associa destruições, tragédias e um tipo de descontrole no mundo associado ao apocalipse, e isso foge totalmente à mensagem do livro, que é a mensagem mais linda que existe, que é a vitória do Senhor Jesus triunfante sobre todo o poder do mal. É um mapa. O livro não pode ser visto apenas como um calendário onde devemos supostamente construir é, é, enigmas ou pontos chaves de segredos para saber quando exatamente ele vai vir. Jesus disse que não era competente a nós saber quando ele viria, mas que nós deveríamos nos manter alerta, que nós deveríamos estar atentos e vigilantes. Então, o livro de Apocalipse é um livro onde o Pai revela a vitória final do seu Filho, triunfante, onde todo olho verá, onde todo cristão deve conhecer e estar pronto para entender os segredos deste livro. Este livro é cheio de símbolos e ele é justamente escrito assim porque ele não é para que todas as pessoas entendam, somente aquelas pessoas que são destinadas, pessoas pelos quais o livro foi escrito para elas, devem compreender essa mensagem. E é aí que nós devemos derrubar esse engano do diabo que faz com que as pessoas tenham medo de ler esse livro. Porque ele não é um livro para ser temido. Ele é um livro para você conhecer o Senhor, para você saber o que o Senhor está fazendo na história e quem é você dentro dessa história, porque você é um personagem do que está escrito aqui. Ele não é um livro como os outros livros da Bíblia, porque ele é uma revelação. O autor foi tirado da terra espiritualmente e foi levado até os céus para que o próprio Deus revelasse para ele tudo o que haveria de acontecer. Então ele é totalmente diferente, não tem como olhar com os nossos olhos humanos. Todas as expressões são símbolos, como por exemplo, nós podemos ver o diabo aqui neste livro é citado como um dragão, uma besta que sai da terra é citado como vai ser o grande carrasco que é um anticristo que vai destruir todos os princípios do Senhor na terra. O mundo que seduz, nesse livro é chamado de uma grande meretriz, de uma prostituta. Então,
ele é usado símbolos para transmitir uma mensagem. Ele foi escrito para 7 igrejas, nós vamos ver isso no capítulo 1, no versículo 4, o destinatário. E aí, se você for estudar como são símbolos, ele é destinado à igreja do Senhor Jesus em todas as épocas. E para todos o tipo de igreja, demonstrando ali os tipos de igrejas que vão existir em cada época. Não que cada igreja represente uma época ou uma era, mas o mais fidedigno é compreender que em cada época vai existir igrejas específicas como as que serão apresentadas nesse livro. Você está sendo convidado a entrar neste mundo e eu espero que sua vida nunca mais torne como era antes. Espero que a meditação nesse livro te aconselhe a ler antes de ouvir o áudio e ler durante enquanto estivermos estudando e ler depois. Fazer as marcações, fazer os comentários, anotar e fazer isso continuamente na sua vida cristã. O autor do livro é João, aquele discípulo amado, aquele que escreveu o Evangelho de João e que escreveu aquelas cartas. Então, notem que paradoxo, o autor desse livro é um autor de 3 tipos de literaturas. Quando ele escreveu o Evangelho de João, está lá no capítulo 22, no versículo 31, ele escreveu para que todas as pessoas crescem no Senhor. Quando ele escreveu a carta, está em primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 13. Eu escrevo para que vocês saibam e para que vocês tenham a vida eterna. E quando chega em Apocalipse, ele escreve, Deus usa ele para escrever para nós, para que a gente se prepare, porque eis que vem você demora, prepare-se. Prepare-se para você ir estar com o Senhor. Tenha diligência e tenha esse cuidado. Quando João escreveu esse livro, paradoxalmente, ele estava no pior momento da vida dele. Ele estava preso na ilha de Pátimo, que era um lugar horrível, onde os piores criminosos eram enviados e colocados ali. Ele estava envolto à água por todos os lados, sem esperança, e de uma forma miraculosa, o Espírito de Deus tira ele daquele lugar e leva ele em espírito até os céus e revela para ele tudo o que haveria de acontecer, demonstrando o poder do nosso Deus de transformar as coisas. Deus é expert em transformar e recriar as cenas e as histórias da nossa vida, e Deus nos tem permitido estudar isso hoje, a partir deste dia, desta data. Então, o título do livro e o assunto é a revelação de Jesus Cristo, ao qual lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente vão acontecer. Notem que não é as coisas que podem acontecer, mas é uma certeza de coisas que vão acontecer. É, sobretudo, um aviso àquelas pessoas que estão esperando Jesus. Se você está esperando Jesus, essa carta é para você. É uma expectativa e uma certeza certa que tudo que está aqui vai acontecer, ou se já não aconteceu, é o que nós vamos descobrir nesses dias. E ele usou o autor João para revelar essa mensagem, lembrando que a palavra de Deus, qualquer livro da palavra de Deus, foi escrito pelo Espírito Santo de Deus, que usou a mente, a mão e a inteligência das pessoas, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que foi visto. João esteve com Jesus, João viu tudo que Jesus fez, João experimentou, porque Jesus não é uma linha de uma religião que nós seguimos, ele é experimentado. Ele é uma relação que a gente tem com ele, com o sagrado, que a gente experimenta esse poder na nossa vida, que transforma o nosso viver. Então, João esteve com Jesus e ele viu tudo isso. Bem-aventurado aquele que lê, que ouve as palavras da profecia e que guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Lê, marca isso aí. Primeiro você marca o autor, você marca
que deve acontecer, que são palavras importantes. Quem lê, quem ouve, quem guarda. Quando eu vou à igreja e eu me sento, pastor, eu estou ouvindo, não é? É claro, eu estou ouvindo, porque eu tenho ouvidos, graças a Deus. Se minha vida for baseada só em chegar na igreja e ouvir o que o pastor está falando, quando eu chegar na esquina, quando eu passar da esquina, eu vou esquecer, porque nós somos humanos. Porque nós não temos um supercomputador mental onde fica guardado e armazenado todas as informações que nós ouvimos. E isso o Espírito de Deus já sabe e já está avisando para nós, então nós temos que ler. Eu tenho que ter na minha vida o hábito de ler. Ler só Apocalipse? Não, ler a palavra de Deus. Mas eu só tenho que ler? Não, porque também se eu só ler, eu vou esquecer. Agora, aquilo que eu medito, eu guardo. Vejam que segredo maravilhoso é esse versículo. Então, bota aí que você tem que ler, guardar e que você tem que ouvir essa palavra. Quando? Toda a sua vida. Se o Senhor Jesus não te buscar, ou se ele não vir buscar, se ele não vir nos buscar, toda a sua vida. Não é um momento, é toda uma vida. E aí, no versículo 4, ele diz para quem ele está escrevendo: para 7 igrejas. Aí algumas pessoas pensam, não, ele escreveu para aquelas igrejas para aquela época, eu não tenho nada a ver com isso. Vamos lembrar, o texto de Apocalipse é escrito por símbolos. Ele nunca iria escrever igrejas do mundo inteiro. Por quê? Qual era o contexto que ele estava vivendo? A igreja do Senhor Jesus estava no meio da grande perseguição. O cristianismo estava sendo devastado. E quanto mais matavam o cristão, mais o cristianismo aumentava. Então o império estava muito revoltado. João estava preso naquela ilha, não é porque ele era um criminoso, ou porque ele fez algum crime horrível, ou porque ele desafiou o Império Romano, não. Simplesmente porque ele pregava a palavra de Deus, porque ele era o pastor em Éfeso. E aí Domiciliano, que foi muito pior do que Nero, resolveu que deveria massacrar todos os cristãos e prender, massacrar os líderes. E João foi uma das pessoas que ficou presa ali. Lembrando que todos os discípulos de Jesus Cristo foram mortos pela perseguição. O único que morreu com a morte natural foi João, porque já no finalzinho da vida dele, ele conseguiu sair da ilha de Pátimo. E ele saiu com essa revelação, foi quando mudou de imperador, e o outro imperador que assumiu foi mais brando na perseguição. Então João foi o único que morreu de uma morte natural e os outros morreram de mortes trágicas e pelo amor ao evangelho. Eles foram mártires. E aí escreve para eles porque o número 7, irmão, significa o número de totalidade. Vocês vão observar na nossa leitura que o número 7 vai aparecer em vários momentos, porque ele representa uma totalidade, um número completo. Um número completo de igrejas que vai abranger as igrejas de todas as épocas, inclusive nós, a nossa geração. E aí, o cumprimento de Deus é graça e paz, porque Deus está no controle da história. E ele sempre vai ter a paz e a graça, e isso é um paradoxo para muitas pessoas, porque no meio do caos, no meio da falta de esperança, ele vem com uma esperança, ele vem com a paz e ele vem com uma graça. Então, se você está no meio do caos, se você está se sentindo angustiado nesses dias que nós estamos vivendo, lembrando, nós não estamos estudando esse texto porque a gente está no meio de uma pandemia que a gente nunca viu isso na vida. Nós estamos estudando esse texto porque você precisa assumir o compromisso, assim como eu, de saber esse texto para a sua vida e guardar isso e continuamente meditar nesse texto. E nós vamos chegar num versículo onde o próprio Deus falou: pega essas palavras e pregue essas palavras, fale dessas palavras. Então, as palavras que estão escritas em Apocalipse, assim como toda a palavra de Deus, devem ser conhecidas por nós e devem ser ditas e devem ser o nosso assunto.
Aí que ele fala paz e graça, de convosco, na parte daquele que era, que é, que há de vir, e dos 7 espíritos. E sobre os 7 espíritos, muitas pessoas acreditam que pode ser os 7 espíritos da igreja, que podem ser outros 7 espíritos mencionados aqui. Mas se a gente for lá em Isaías, você pode abrir a sua Bíblia, ou me ouvir, ou anotar aí também. Isaías 11, no versículo 2, diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento, o Espírito do conselho, o Espírito da fortaleza, o Espírito do conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. 7 Espíritos. Lembrando que quem escreveu essa Bíblia foi o próprio Espírito Santo, que é 7 Espíritos que estão dentro de nós. Esses 7 Espíritos aqui moram dentro de nós. E vieram para as nossas vidas assim que o Espírito Santo, nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, e é esse Espírito que está aqui juntamente com Ele, trazendo essa revelação dos últimos dias. Jesus está com Ele, mostrando tudo para Ele. Aquele que é a testemunha fiel de que, irmãos? De tudo. Jesus esteve antes da criação do mundo. Jesus esteve na época lá com Abraão, quando começou a peregrinação do povo. Esteve na escravidão do Egito. Esteve em todos os momentos. Por isso que ele é a testemunha fiel. É a testemunha que esteve presente em todos os momentos. E aí ele diz mais: eu sou primogênito dos mortos. E aí nós poderíamos pensar assim, mas a gente viu um monte de gente sendo ressuscitada. Lázaro ressuscitou, a filha de Jairo ressuscitou, sim, ressuscitaram, mas eles morreram. Jesus foi o primeiro e ressuscitou, e não morreu, e não vai morrer mais, porque não tem como morrer mais. E por que ele é o primeiro? Porque a partir dele, outras pessoas, nós, podemos até morrer aqui, mas vamos ressuscitar e nunca mais morrer. Nós não podemos morrer. Guarda esse segredo para a sua vida. A morte aqui não nos separa do amor de Deus, então nós não podemos morrer nunca, se estivermos com o Senhor e se aceitarmos a mensagem da cruz. E aí ele diz que ele é o rei, o príncipe dos reis, ou seja, o primeiro de todos os reis, porque todos os reis da terra hão de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele aqui nesse versículo, ele está se apresentando quem ele é. E aí aquele que nos ama e que levou e que lavou dos nossos pecados. Ele é aquele que nos fez, olha que maravilha. Ele está dizendo assim, olha, eu sou aquele que amou você antes de você existir e que fez por você aquilo que ninguém poderia fazer. Eu estou tirando de você todos os seus pecados, suas iniquidades, os seus erros, aquilo que separava você de Deus, eu tirei tudo isso e agora você pode estar diante de Deus e um dia você vai estar comigo reinando com Deus. E aí ele fala que ele nos constituiu no próximo versículo, versículo 6, como reis e sacerdotes de Deus. Essa é a consequência. Quando eu aceito esse amor de alguém que me amou antes de me conhecer e eu aceito essa limpeza, essa purificação na minha alma, como consequência, eu serei, você será reis e sacerdotes de Deus, seu Pai. E aí aqui João começa a adorar o Pai, a Ele é glória e o poder para todos sempre. Amém. Porque é impossível fazer a leitura de Apocalipse e não se render ao governo do nosso Senhor. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós precisamos entender que o livro ele é dividido em 7 sessões. Talvez isso seja uma novidade para você. Assim como o livro, nós vamos encontrar 7 castiçais, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Se a gente levar por essa linha de interpretação em 7 sessões, nós vamos compreender um mistério glorioso do Senhor. Que o livro de Apocalipse não é uma ordem cronológica, uma ordem que você segue cronologicamente, mas sim uma ordem que você repete cenas. São as mesmas coisas repetidas com ênfase ou com perspectivas ou demonstrando modos iguais. Imagine que são pinturas de situações iguais, onde em cada uma das sessões termina com a volta de Jesus e com o juízo final. Primeira coisa que você vai guardar: o livro de Apocalipse, dividido em 7 sessões. E nessas 7 sessões,
nós vamos sempre chegar, e quando a gente chegar nesses finais de sessões, nós vamos ver, eu vou mostrar para vocês onde está Jesus e o juízo final. Essa compreensão é importante porque ela norteia o nosso estudo. Estudando dessa maneira, nós vamos ver que são paralelismos. O que é isso? São maneiras de enxergar e de interpretar um texto, ligando uma situação à outra, onde são as mesmas coisas, só que demonstradas de maneiras diferentes, onde vão intensificando as ações. Então, a primeira parte do livro vai do capítulo 1 ao capítulo 7. Você pode anotar aí. Do capítulo 1 ao capítulo 7 é a primeira sessão. Eu não vou falar as outras agora, mas para você entender, são sessões. E nós vamos estudar a primeira sessão que vai do capítulo 1 do capítulo 1 até o capítulo 3, que são 7 candeeiros. E aí, por que fala da volta de Jesus? Porque chegando no versículo 7, chega no tema do Apocalipse. Eis que vem como as nuvens e todo o olho verá, até mesmo os que transpassaram, ou seja, aqueles que morreram. Toda tribo da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. E quem é que está dizendo isso? Aquele que vela por sua palavra, aquele que cumpre quem promete. Quem é essa pessoa? Versículo 8, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Aquele que é, que era e aquele que há de vir. É essa pessoa. Talvez você tenha ficado aí, meu Deus, o que ela falou, como é que é? Não tô entendendo direito. Do capítulo 1 até o final do capítulo 3 é a primeira sessão de Apocalipse, você pode marcar na sua Bíblia. Início da primeira sessão, fim da primeira sessão. Em cada sessão vai culminar com uma mensagem central do livro. Qual é a mensagem central do livro de Apocalipse? Não é o terror. Não é aquelas coisas horríveis, não é o diabo. A mensagem central de Apocalipse é a volta triunfante do Senhor Jesus, onde todo olho verá, onde todos aqueles que morreram, onde toda tribo, língua e nação vai ver com seus próprios olhos a volta do Senhor Jesus. Jesus triunfando sobre a terra. O nosso primeiro áudio vai terminar aqui no versículo 8. E aí, com esse fim desse primeiro áudio, eu quero que você responda para você mesmo. Como eu tenho visto o Senhor Jesus? Segunda pergunta. Como eu tenho adorado e me prostrado ao Senhor Jesus? Terceira pergunta. Como está a minha lâmpada? Eu tenho azeite? Eu estou pronto para essa chegada do Senhor Jesus? Então, como base nessas 3 perguntas, quero que você reflita, que você guarde. E no nosso próximo áudio nós vamos continuar o capítulo 1. Que Deus te abençoe. E eu espero que você tenha muitas dúvidas, porque é isso que vai fazer com que você aprenda esse conteúdo. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Ele trabalhe no seu coração através dessa leitura. Amém.